Hoje eu vou te contar tudo sobre home office e trabalhos remotos através da programação. Todos os mitos e verdades a respeito dessa forma de trabalho e também vou te mostrar como você pode se preparar a partir de hoje para conquistar também uma dessas vagas. Opa, eu sou José Fortes e está começando mais um episódio da nossa série DevMind. E se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não conhece o DevMind é um quadro aqui do Seja Dev que funciona como um bate-papo, uma linha direta para a gente conversar, eu e você, para você entender mais sobre a programação, sobre esse mercado da programação. A ideia aqui do DevMind é te mostrar realmente as informações que eu queria saber na época que eu estava começando a minha carreira na programação, lá atrás. Então eu tenho certeza, inclusive, que se eu soubesse de todas essas informações que eu sei hoje em dia, eu conseguiria chegar muito mais rápido no nível que eu cheguei, eu conseguiria chegar com muito mais eficiência, errando muito menos. E é exatamente isso que eu quero que aconteça com você. Eu quero te mostrar o caminho, os caminhos bons e ruins que eu segui para você conseguir aproveitar os meus sucessos, aproveitar os caminhos bons e também para você evitar as armadilhas que eu também acabei caindo ao longo da minha carreira. Então, a minha missão, inclusive, aqui no Seja Dev e com esse quadro também faz parte dessa missão, é que você consiga começar uma carreira sólida na programação. Então, independente se você esteja saindo do zero absoluto, eu sei que tem gente que me assiste aqui que está pensando em começar a estudar para poder começar uma carreira na programação agora, a pessoa está talvez no ensino médio e tal. Eu sei também que tem pessoas que já estão mais avançadas, pensando em fazer transição de carreira para programação. E olha, preciso te dizer que os conteúdos aqui do Seja Dev, os conteúdos que eu trago aqui para vocês, são sempre para ajudar você que está querendo começar uma carreira na programação. Então, se você quer trabalhar profissionalmente com a programação, independente do seu nível, independente da sua idade atualmente, você vai se beneficiar, você vai aproveitar de todo o conteúdo que a gente traz aqui no Seja Dev. Então aproveita, que se realmente você quer começar uma carreira na programação, se você realmente quer começar aí a estudar programação, quer trabalhar profissionalmente com isso, aproveita para se inscrever aqui no canal, que aqui tem vídeo novo toda semana, vários vídeos novos, todos os dias a gente tem conteúdo novo por aqui também, e também eu posto sempre lá conteúdos exclusivos também no Instagram, no Facebook, no YouTube. Então não sei onde você está assistindo esse vídeo nesse momento, mas o fato é que a gente sempre tem conteúdos novos em todas as nossas redes, por isso te recomendo fortemente que você passe em todas elas e pesquise por Seja Dev e me siga lá nas outras redes para você ficar por dentro sempre desse conteúdo relacionado à programação, relacionado à tecnologia, que vai te ajudar a começar uma carreira sólida na programação. Aproveita também para deixar seu like aqui nesse vídeo, tá? Que é sempre muito importante quando você deixa o seu like aqui no vídeo. O YouTube passa a entender que você gostou desse tipo de conteúdo, que você gosta desse conteúdo relacionado à programação, tecnologia, esse conteúdo de valor, né? Que pode transformar completamente a sua vida, como transformou a minha também. A programação transformou completamente a minha vida, a minha qualidade de vida e com certeza pode transformar a sua também, desde que você saiba o caminho certo a seguir e que você consiga também aproveitar todas essas informações que a gente traz aqui para vocês, beleza? Bom, então vamos começar o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é um vídeo muito interessante, é um vídeo que vocês me pedem muito também, que é para falar um pouco mais sobre o trabalho home office. A minha ideia aqui nesse vídeo não é só falar o básico para vocês não, tá? Não quero só aqui ficar falando um monte de coisa que todo mundo já sabe não. Eu quero te contar tudo sobre home office, quero te contar como que funciona esse método de trabalho, quais são os benefícios e malefícios, porque também tem pontos ruins nessa metodologia de trabalho. Eu quero te contar como você pode conseguir chegar lá, quais são os benefícios e malefícios para você também, porque quando você participa de processos seletivos em vagas de home office, em vagas para trabalhar da sua casa, você vai ter pontos positivos e vai ter pontos negativos também. Vou falar sobre tudo isso e como você pode se preparar aqui ao longo desse vídeo. Em primeiro lugar, o que é trabalho home office? Eu acho que a maioria de vocês já sabe, né? Mas só para a gente frisar um pouco mais, para a gente ter certeza aqui que está todo mundo na mesma página, trabalho home office seria trabalho na sua casa, né? Você trabalhar aí de onde quer que você esteja, na verdade, não necessariamente na sua casa. Talvez o pessoal, inclusive, costuma trocar esse termo home office para no office, ou seja, o anywhere office, né? Que é escritório em qualquer lugar. Porque não necessariamente o trabalho home office vai ser um trabalho que você vai atuar na sua casa. Você pode trabalhar home office e passar a trabalhar numa cafeteria, você pode trabalhar do aeroporto, do hotel. Tem gente que diz que quer trabalhar até da praia, né, da piscina. Já vi uma foto uma vez de uma pessoa com notebook na piscina. Olha que loucura, né? Mas assim, então o trabalho home office seria um termo para explicar, para poder chamar não só de um trabalho para você trabalhar da sua casa, mas como também você trabalhar de qualquer lugar. A ideia do home office é você ter essa liberdade, essa flexibilidade para trabalhar de onde você quiser. E isso inclui, inclusive, várias cidades do interior, né? Então, para você que mora na capital,
legal, ótimo, você pode trabalhar da capital, talvez um lugar próximo do escritório, e no escritório de vez em quando, se esse for o seu interesse. Sim, isso é possível. A ideia do home office é justamente essa flexibilidade. Agora, você mora no interior, longe dos grandes centros, longe das grandes empresas de tecnologia, o trabalho home office também vai ser muito positivo para você, porque através desse trabalho em outros lugares, você pode aí continuar no interior, continuar talvez numa cidade que você precisa gastar menos dinheiro para viver, né? Claro que quanto maior a cidade, maior são os seus gastos também. Então, quanto melhor você mora em uma cidade grande, mais caro vai ser o aluguel, mais caro vai ser a sua comida, enfim, você traz junto aí com a sua moradia, com o local que você mora, um monte de outros custos, né? E talvez você morando no interior, você possa ter um custo menor. E aí vem o primeiro ponto positivo também do home office, é que você pode, por exemplo, morar numa cidade do interior com custo menos elevado e receber o mesmo tanto da pessoa que mora lá no centro de São Paulo, não somente no centro, né, que mora lá dentro de São Paulo, da capital, que vai receber um salário que para ela talvez não seja tão confortável assim como é para você que mora no interior. Então, o home office ele tem sempre vai ter uma faca de dois gumes, vamos dizer assim, dois lados da mesma moeda, né? Você tem o lado positivo de você ter um salário que vai ser muito atrativo para pessoas que não estão em grandes centros e não precisam gastar tanto dinheiro assim, mas por outro lado, esse mesmo salário vai ser oferecido para pessoas que também estão nesses grandes centros e que aí, nesse caso específico, não vai ser tão atrativo assim. Então, home office nem sempre é positivo, né? E eu vou explicar um pouco mais sobre isso aqui ao longo do vídeo. Primeiro, eu quero deixar um pouco claro aqui para vocês sobre o perfil, né? Sobre talvez para quem trabalhar como home office vai ser uma ideia positiva e para quem trabalhar como home office talvez não seja uma ideia tão positiva assim. Geralmente, as pessoas que atuam no trabalho home office, no trabalho remoto, são pessoas que, por exemplo, querem evitar a ideia de pegar grandes congestionamentos, por exemplo, né? É claro que é um pé no saco, né? É uma coisa muito chata você ir lá trabalhar e você ficar preso no trânsito, você não conseguir demorar horas para chegar na sua casa, é uma coisa que ninguém gosta, né? Acredito que ninguém deve gostar, muito menos trabalhar de ônibus, né? O ônibus é uma coisa que geralmente impacta as pessoas. Às vezes você pega lá o ônibus lotado e tal, e para pessoas que querem sair dessa situação, o home office é uma excelente solução. Agora, é só pontos positivos? Como eu falei, não tem só pontos positivos. Um dos pontos negativos é que também no home office você não tem tanto contato com as pessoas que você trabalha. Então, se você for uma pessoa que gosta de conversar, gosta desse contato mais humano, pode ser que o home office seja um trabalho que não vai te trazer tanta positividade assim. Talvez o ideal seja você ter um trabalho home office, mas que você consiga também às vezes ir para o escritório para você conseguir ter esse contato mais próximo. É claro que tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que vão preferir esse contato, que vão gostar desse contato e que vão sentir falta desse contato, se não atuar fisicamente no lugar, e tem pessoas que vão adorar não ter esse contato, né? Que vai querer realmente ficar ali tranquilo na sua casa e ter um contato um pouco mais afastado, talvez por ligações, talvez por call, por videochamada e tal, e também tem esse lado. Então o home office, geralmente é mais atrativo para pessoas que querem ter esse momento para você conseguir de fato atuar no seu emprego sem tanta interrupção assim. Então, assim, claro que sempre isso também tem pontos positivos e negativos. Muitas das vezes, você trabalhar de casa, por exemplo, você acaba tendo, por você ter menos contato com as pessoas lá do escritório, você também acaba ficando um pouco distante das coisas que acontecem no centro da empresa. Às vezes a empresa está pegando fogo lá, tem um monte de problema e as pessoas que estão atuando home office não estão sentindo aquela pressão toda, né? É claro que não significa que no home office não tenha pressão. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas o fato é que o home office ele é sim uma atividade que é muito diferente da atividade no escritório. Um outro ponto também que pode ser interessante para você pensar a respeito disso, quando você está começando uma carreira, por exemplo, você está querendo começar o primeiro emprego na programação, às vezes, na grande maioria das vezes, você que é iniciante vai precisar de muito mais ajuda das pessoas que são mais avançadas do que uma pessoa que já está avançada. Obviamente, quanto mais iniciante você é, mais você precisa de ajuda para conseguir entregar valor para a empresa, para conseguir de fato concluir as suas tarefas como programador ou programadora. E essa questão da ajuda é bem prejudicial, é bem prejudicada na verdade, né? Essa questão da ajuda ela é bem prejudicada para quem trabalha de casa. Por quê? Porque quando você trabalha no escritório, fisicamente, você está precisando de ajuda, você vai chamar a pessoa do seu lado, ela vai sentar com você, te explicar tudo, mostrando na sua tela. Quando a pessoa está de home office,
pode ser, às vezes, que você nem trabalhe no mesmo horário que as pessoas mais avançadas que vão conseguir te ajudar estão trabalhando. Então, esse trabalho home office, às vezes, para a pessoa que está no seu primeiro emprego, pode ser uma questão que não é tão atrativo assim. Agora, pode ser que seja atrativo, depende muito da empresa. Tem empresa que, para evitar, para contornar essa situação de você não ter como chamar uma pessoa que está ali do seu lado, que vai ali sentar com você e mostrar as coisas na sua tela, a pessoa faz muito, as empresas fazem muito o que a gente chama de pair programming, ou programação em dupla, vamos dizer assim, programação em par. O que seria isso? Seria juntar uma pessoa que está no primeiro emprego com uma pessoa sênior e essas pessoas atuarem juntas o dia inteiro, o tempo inteiro. Para quê? Para a pessoa sênior, para a pessoa mais avançada, conseguir passar o máximo de informação possível, o máximo de conhecimento possível para aquela pessoa que está começando. Então, tudo vai depender aqui da relação que a empresa tem com os seus funcionários. É muito interessante, eu sempre falo isso para vocês também, que quando você está pensando em procurar a sua primeira oportunidade, ou você já está procurando para a sua primeira oportunidade, você está lá participando dos processos seletivos, que você também avalie as empresas que você está participando do processo. Essas empresas, elas precisam ter estrutura para te receber. Não é qualquer empresa que você pode entrar. Porque assim, às vezes acontece e não é tão comum, tá? Eu não ouço tanta história assim. Não sei se é porque eu realmente falo muito sobre isso e os meus alunos acabam conseguindo filtrar melhor esse tipo de situação. Mas assim, o que acontece muito é que às vezes a pessoa que está querendo começar no mercado, ela quer o primeiro emprego, quer encontrar. Então ela começa a pesquisar e acaba passando num processo seletivo que às vezes nem é tão bom assim e tal. E aí ela viu, poxa, eu passei no processo seletivo de uma empresa aqui. Eu vou recusar o meu primeiro emprego? Não, eu quero entrar nesse primeiro emprego. E a pessoa entra no emprego e quando chega lá, ela percebe que a empresa não tem estrutura para conseguir prover ferramentas para aquela empresa, para aquela pessoa crescer. E aí a pessoa acaba ficando desanimada do trabalho, às vezes até desiste da programação, justamente por não encontrar um ambiente adequado para ela conseguir evoluir. Então, é muito importante que vocês que estão participando de processos seletivos, não sei se você já está nesse nível, se você está no nível iniciante ainda, mas assim, quando você começar a participar dos processos seletivos, que você também avalie a empresa. E aí vem a questão do home office. Se for home office, você precisa ter um pouco mais de clareza, um pouco mais de noção do que a empresa faz para conseguir te ajudar nos momentos que você precisar. Assim, uma coisa é fato, a grande maioria das vagas, a grande maioria dos programadores, inclusive, são pessoas que geralmente eles gostam de ajudar uns aos outros, tá? Essa comunidade de programação é uma comunidade que geralmente é muito unida. Então, você que quer começar uma carreira na programação, muito provavelmente, se você conseguir escolher empresas que são boas, que têm bons funcionários, você vai conseguir ter ali as informações necessárias para você de fato conseguir atuar profissionalmente na área e crescer na sua carreira de uma forma um pouco mais branda. Então, essa questão de você escolher qual empresa você vai atuar, você escolher qual empresa de fato você vai aceitar a oferta, vai te ajudar muito. É muito importante que você saiba ter esse feeling, assim. Existem algumas perguntas que você pode fazer para os recrutadores para você conseguir entender isso. Por exemplo, como que funciona seu time de tecnologia atualmente? Se você fizer essa pergunta e o recrutador falar, eu não tenho time ainda, a gente está começando agora, você vai ser a primeira pessoa a ser contratada. Para você que é iniciante, essa não é uma notícia boa, porque você não vai ter ninguém para te ajudar. Você vai ter a responsabilidade de construir tudo que a empresa precisar, sendo que você não tem experiência para isso ainda. Tem empresas que não têm essa visão ainda. Até, às vezes, não é por maldade da pessoa que está contratando você. Que é óbvio que a pessoa que está contratando, a empresa que está procurando por um programador ou programadora, ela também quer que você tenha resultados lá dentro. Ela quer que você gere resultados. Às vezes é falta de conhecimento da empresa mesmo, que ela precisa de alguém ali para estar ao seu lado. Às vezes a empresa acha que não é bem assim que funcionam as coisas. Então, depende muito da empresa que você está escolhendo atuar. Dependendo da empresa que você escolher, vai te ajudar ou te atrapalhar aqui no início da sua carreira. Isso tudo tem a ver com home office, porque quando é home office, ela precisa ter algum tipo de treinamento, algum tipo de conteúdo que vai te ajudar, que vai te abraçar de forma que você consiga, de fato, evoluir ali dentro daquela empresa. É muito importante no seu primeiro emprego que essa evolução seja realizada, seja feita, tá bom? E assim, eu vou explicar um pouco mais sobre a minha história também dentro do home office, sobre como que eu comecei no home office, por que eu escolhi essa modalidade. Antes disso, eu quero só responder mais uma dúvida de vocês. Eu perguntei lá no Instagram, vocês me mandaram essa dúvida, que assim, algumas pessoas acham que só dá para conseguir emprego na programação no modelo home office. E isso não é verdade, tá? Então, assim, depende muito da cidade que você mora também. Por exemplo, se você mora em São Paulo, tem muita startup em São Paulo que
de fato, vai te contratar para você trabalhar de forma presencial, assim como em outras cidades, São José dos Campos é assim. Eu só tô falando de cidades assim que eu já morei, que eu já passei, tá? Mas eu sei que no sul tem bastante cidade assim também, em Porto Alegre, eu sei que tem, acho que Florianópolis tem também, eu sei que em várias cidades por aí tem muitas incubadoras, em Belo Horizonte tem muita empresa de tecnologia, em Vitória, que é onde eu moro, tem algumas empresas também, então assim, muitas cidades têm essa cultura de ter as empresas de tecnologia ali, de ter estrutura para formar essas empresas de tecnologia. E para essas cidades que têm infraestrutura para formar essas empresas de tecnologia, aí é mais fácil que você consiga empregos, se não necessariamente são home office. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas assim, geralmente, em geral aqui na tecnologia, a gente tem muito tipo de ofertas de emprego, tanto de empregos que são home office, quanto de empregos que não são necessariamente home office também, tá? Então, não existe só emprego no modelo home office para programação. Existem muitos, inclusive, empregos também que são presenciais. Então, a ideia é que você tenha nível de como programador ou programadora suficiente para você conseguir escolher o que é mais adequado aí para sua carreira. Agora, um lado muito positivo isso, né? É que na programação você pode escolher. Então, na programação você tem muitos empregos que são home office, muitos empregos que também não são home office, e aí você vai para o emprego que vai se adequar melhor aí para sua realidade, para o seu perfil. Beleza? Então assim, agora eu vou começar a contar para vocês um pouco de como que comecei, por que eu procurei um emprego home office, como que foi essa situação do home office para mim quando eu estava lá no início da minha carreira. Basicamente, meu primeiro emprego ele era presencial, e o segundo também, tá? Assim, se for considerar que o estágio é um emprego, porque o estágio é mais ou menos ali como se fosse uma perna dentro da faculdade, né? Eu cheguei a fazer estágio enquanto eu estudava na faculdade, e depois eu saí do estágio e eu tranquei a faculdade também, eu não voltei pra faculdade, né? Então, já contei a história pra vocês, eu não formei, mas eu fiz faculdade até um certo ponto e dentro da faculdade eu também comecei um estágio. Eu fiquei 1 ano e pouco no estágio, fiquei bastante tempo no estágio, geralmente o estágio é menor, né? Mas assim, o estágio foi uma das empresas que eu fiquei mais tempo. Eu fiquei 1 ano e pouco no estágio lá e, bom, meu estágio era presencial e eu acordava super cedo para entrar no meu trabalho. Se não me engano, acho que começava às 7 horas da manhã, não tenho tanta certeza assim mais. E para mim, acordar cedo sempre foi muito difícil. Então eu não gostava de acordar cedo. Essa empresa, eu não tinha carro na época, né? Então eu ia de ônibus para essa empresa. O lado positivo é que essa empresa oferecia transporte, então eu pegava um transporte que não era o transporte público, era o transporte privado da empresa. Mas assim, eu não gostava de acordar tão cedo, demorava uns 20 minutinhos da minha casa até a empresa, então não era grandes coisas. Mas assim, pra mim, eu não gostava justamente do horário, que não era flexível. Então meu trabalho presencial, esse trabalho do estágio, o horário não era tão flexível assim. Passado um tempo, eu saí do estágio e eu fui atuar como programador dessa vez, não mais estagiário, sim contratado. Quando eu comecei meu primeiro emprego como programador contratado também era presencial. E nessa época eu nem buscava por um emprego home office ainda, tá? Nessa época eu estava mais procurando uma empresa que poderia me ajudar, que poderia abrir as portas para mim e que tivesse um perfil realmente de uma empresa que teria ali ferramentas para me ajudar a evoluir dentro da carreira, né? Então, como eu tô falando aqui pra vocês, inclusive no início do vídeo, às vezes vale muito mais a pena até você receber menos para entrar numa empresa que vai te dar mais infraestrutura, vai te dar mais ferramentas para você evoluir e daqui a alguns meses você conseguir ali realmente ter um up maior no seu salário, ter um salário maior. E às vezes vale mais a pena você aceitar uma outra oferta de emprego com um salário maior, mas que não vai ter tanta estrutura assim, e que você vai acabar demorando mais tempo para evoluir. É claro que na programação, o quanto você evolui vai estar diretamente, é proporcional ao salário que você recebe. Então, um programador, uma programadora que consegue um salário mais alto, geralmente são pessoas que conseguiram evoluir também naquele nível de programação, né? É muito direto, assim. Quanto maior o seu nível, mais você vai receber por aquelas mesmas horas de trabalho, né? Então, é importante mais que você sempre evolua muito aqui na sua carreira como programador. Mas o fato é, eu encontrei lá um emprego que me pagava muito bem, inclusive, e assim, bem, pelo menos pra época que eu saía do estagiário, de estágio que eu recebia, sei lá, R$1.000 por mês, com um salário de R$4.000 por mês, por exemplo. Então, foi um aumento muito grande, assim, na minha carreira. Pra mim, R$4.000 por mês era uma parada, assim, sinistra. Eu já, na época, pelo salário que eu tinha antes e pela qualidade de vida que eu tinha na época, R$4.000 era muito bom, assim, pra mim. Não sei como que é pra você, mas pra mim era muito bom. E, bom, esse meu trabalho, ele era presencial. E, assim, era uma empresa que
me dava muita estrutura. É uma empresa pequena ainda, era uma empresa pequena, mas as pessoas que já atuavam naquela empresa, quando eu fui fazer o processo seletivo, eu percebia que eram pessoas que eram muito boas, eram pessoas que tinham a capacidade de me entregar mais conhecimento e que também eram pessoas que eram assim, que tinham lá que se preocupavam com o bem-estar das pessoas. Então, essa foi um dos principais motivos de eu escolher essa empresa para trabalhar. E o fato é que essa foi uma decisão muito acertada, porque quando eu entrei, eu realmente tinha todas as ferramentas que eu precisava para conseguir evoluir, e evoluir rápido. Em questão de meses dentro do meu trabalho, eu já conseguia outros empregos. E, bom, para mim, eu fiquei pouco tempo nessa empresa, e grande parte do motivo para eu ficar pouco tempo nessa primeira empresa que eu atuei depois do estágio era que eu comecei a perceber que eu queria muito um trabalho home office, e o motivo disso era que eu precisava pegar ônibus para ir trabalhar. Então esse era um dos motivos, né? Eu tinha dois motivos principais. O primeiro, não, nem era a questão do ônibus, mas assim, era um deles. Um dos motivos, nessa empresa que eu comecei, eu inclusive não tinha muito um horário fixo de trabalho, eu tinha um horário bem flexível, eu podia chegar por volta de 9 e pouquinha, e aí eu trabalhava 8 horas, né? Então se eu chegasse cedo, eu ia embora mais cedo. Se eu chegasse tarde, eu ia embora mais tarde. Então, mas eu chegava mais ou menos ali umas 8 horas, 8 e meia, 9 horas, por aí. Acho que era umas 8 e pouca, não lembro mais direito exatamente, né? Mas assim, eu tinha que pegar um ônibus pra ir. E algumas vezes começava a chover e tal, e era muito... Eu não sei se você já teve essa experiência de andar de ônibus com chuva, com granizo caindo, por exemplo. E assim, é uma experiência não muito agradável. E assim, eu comecei com essa rotina e tal, e eu pensei, poxa, eu tô começando agora, eu até achava que eu tava reclamando de barriga cheia, porque não era tão longe assim da minha casa. Era um emprego que ficava uns 15, 20 minutos também no ônibus público, mas era um ônibus, né? E assim, eu comecei a perceber que pra mim ia ser muito melhor se eu tivesse a possibilidade de trabalhar de casa, porque eu não precisaria de pegar ônibus, então eu até economizaria com essa questão do transporte, e também porque eu morava lá em São Paulo, tá? Eu morava em São José dos Campos, na verdade, no interior de São Paulo. E a minha namorada, hoje é minha esposa, mas na época era minha namorada, a gente já tava pensando em casar e tal, e ela morava em Vitória, no Espírito Santo. Então eu queria ter essa flexibilidade de ir morar aonde ela fosse, onde ela já estava morando. Ela fazia faculdade, ela estava começando a gerar ali a vida dela nessa outra cidade, e eu sabia que na programação poderia existir essa flexibilidade. Já para ela, no emprego dela, não tem tanta flexibilidade assim como tem na programação. Então, para mim, começou a acender essa ideia do home office por esses dois motivos. Primeiro motivo, que até o menos principal, era a questão do transporte. Eu não gostava de pegar ônibus e tal. E eu sentia também, no meu trabalho, que eu ia trabalhar, mas eu ficava assim, a maior parte do meu trabalho era justamente no computador ali, meio isolado das pessoas, né? Enquanto coisas que eu poderia fazer na minha casa também. Então eu sentia que não tinha tanta diferença assim ficar no escritório, e essa questão do transporte me atrapalhava um pouco, porque é 20 minutinhos que você fica no transporte, pra mim era, assim, 20 minutos é uma questão pouco, tem gente que fica 1 ou 2 horas, né? Talvez você que esteja assistindo aí, fique mais tempo, fique 1 ou 2 horas e esteja pensando, poxa, 20 minutos é meu sonho. Mas assim, pra mim 20 minutos a mais no transporte significa 20 minutos a menos dormindo, por exemplo, 20 minutos a menos jogando um jogo, 20 minutos a menos fazendo alguma coisa que eu queira fazer da minha vida, sabe? Então, eu gostaria de ter esse trabalho home office justamente porque eu queria sair dessa questão, eu queria ter mais tempo pra mim, pra eu decidir o que eu ia fazer. E cada minuto que eu gastava, que não era o que eu iria fazer, além das 8 horas do trabalho, eu tinha que ficar ali mais 20 minutos para ir, 20 para voltar, 40 minutos no transporte, é 40 minutos a menos que eu tinha para fazer outras coisas que me davam mais prazer, por exemplo, que eu poderia dormir, eu poderia jogar, eu poderia fazer uma janta, sei lá, eu poderia fazer o que eu quisesse. Então, esse foi um dos motivos, assim, que me chamou a atenção do home office, e outro, essa questão da liberdade geográfica, né? Eu queria mudar lá aqui pra Vitória, que é onde eu moro atualmente, pra cidade que a minha esposa, que antes era minha namorada, morava, e também era mais perto da minha família, da minha mãe, dos meus pais, minhas tias, enfim, minha família como um todo. Então, esses foram os meus motivos que me levaram a procurar um trabalho home office. Eu procurei para o trabalho home office e eu consegui um trabalho home office bem rápido, tá? Assim, isso foi quando tudo aconteceu antes da pandemia. Então a pandemia, depois que aconteceu a pandemia, acabou que essa questão do trabalho home office ficou mais popular, vamos dizer assim. O trabalho home office passou a ser uma coisa mais normal, mas na época, antes da pandemia, não era tão normal assim. Mas assim, já tinha bastante, tá? Hoje em dia tem muito mais, mas na época já tinha bastante. E aí eu consegui, foram essas questões que me levaram a procurar esse trabalho home office, justamente para mim ter liberdade geográfica e para mim conseguir também ter mais tempo para mim, para eu decidir o que eu queria fazer com aquele tempo. Então,
dito tudo isso, né, com esses objetivos, eu fui lá procurar um trabalho home office e acabei conseguindo um trabalho home office bem rápido. Eu fiquei até pouco nessa primeira empresa que eu estava depois do meu estágio, justamente por isso. Então eu consegui meu trabalho home office e me mudei aqui para Vitória, onde eu moro atualmente. Eu casei com minha esposa e tal, a gente mora aqui e tudo certo. Desde essa época que eu procurei meu primeiro emprego home office até hoje, todos os meus trabalhos foram home office, tá? E os motivos sempre foram isso, porque assim, quando eu quiser, por exemplo, minha esposa está de férias, a gente viaja durante 15 dias, por exemplo, e os outros 15 dias a gente quer passar uma semana na cidade dos nossos pais, que nossos pais moram na mesma cidade, mas não é aqui em Vitória, uma cidade de Minas. Então a gente vai lá, passa esse tempo, eu trabalho de lá, depois eu volto para Vitória, trabalho daqui. Então assim, eu tenho a flexibilidade de trabalhar de onde eu bem entender. Se hoje eu tô aqui em Vitória, amanhã eu tô em outro estado, depois de amanhã eu tô em outro país viajando porque eu quero viajar para outro país, eu tinha essa flexibilidade, eu tenho atualmente, né? Atualmente eu trabalho apenas no Seja Dev, mas assim, também é home office aqui. O fato é, o lado positivo do home office é toda essa flexibilidade que ele traz pra gente, né? Então, a pessoa que trabalha home office, ela tem flexibilidade de morar onde ela bem entender. Então, eu trabalhava aqui de Vitória, eu trabalhava no interior lá de Minas Gerais, e eu trabalhava da mesma forma, com o mesmo computador. Eu tinha um notebook na época, né? Que eu usava para trabalho. Hoje em dia eu tenho um computador de mesa também, então muda um pouquinho, mas o fato é, você precisa ter um computador e conexão com a internet. E o conhecimento, obviamente, que você carrega onde quer que você vá, né? Mas, dessa forma, com isso tudo, você consegue atuar, trabalhar onde você bem entender. Então, esses foram os principais motivos que me levaram aí pro home office. Outro ponto que me levou também é a questão da liberdade de horário. E aí, é um asterisco nesse ponto positivo aqui, que é a liberdade de horário, tá? Porque, assim, algumas empresas te dão uma liberdade de chegar assim, entre um horário tal e tal. Mas você tem ali mais ou menos um padrão de horário para trabalhar, para você estar em contato com outras pessoas do escritório também. Então, por exemplo, eu vou trabalhar home office, mas eu vou trabalhar mais ou menos começando entre 9 e 10 e saindo entre 5 e 6. Eu não sei se deu 8 horas aqui não, tá? Não tô fazendo conta não. É entre 6 e 7, sei lá. Mas assim, você tem uma janela que você consiga ter todo mundo da empresa junto para você conseguir tirar dúvidas, conversar, fazer reunião. Então, mesmo que você tenha uma flexibilidade de horário, você provavelmente, trabalhando home office, vai ter um padrão de horário ali, médio, para as pessoas seguirem, para você conseguir ter contato com outras pessoas do escritório também. Então, isso acontece na grande maioria das vezes em empresas que aceitam trabalho remoto. Você tem uma flexibilidade geográfica de horário sim, mas você tem uma janela ali, mais ou menos uma janela, para você atuar naquela janela, para você conseguir ter mais contato com as pessoas, tá? Pelo menos uma parte do seu trabalho ser nessa janela. Por exemplo, eu, não sei se você já está me conhecendo agora, você já me conhece há mais tempo, mas eu atuei em uma empresa lá dos Estados Unidos. Eu trabalhava com uma empresa lá do Vale do Silício, fica na Califórnia, né? Lá nos Estados Unidos. E lá, o horário era 3 horas antes, 3 a 4 horas, dependendo do horário. Tem horário de verão, né? Que chama, acho que Energy Saver, não lembro exatamente qual é o nome do horário, mas assim, lá era 3 horas, às vezes 4 horas a menos que aqui no Brasil. Então, imagina se eu fosse trabalhar exatamente no fuso de lá. Eu ia ter que começar a trabalhar tipo meio-dia, 1 hora da tarde aqui no Brasil e sair 8 ou 9 horas da noite. Então, pra mim, isso não era tão agradável. Então, por isso, e lá, eles não pediam pra eu trabalhar nesse horário não, tá? Então, assim, lá tinha essa flexibilidade de horário. A questão de lá era o seguinte, a gente aqui no Brasil poderia trabalhar mais ou menos na hora que a gente quisesse, desde que no nosso período da tarde, de 1 às 5 ali mais ou menos, a gente estivesse trabalhando para pegar o horário que eles estavam lá nos Estados Unidos também. Então, a maioria das empresas, você tem flexibilidade, eu poderia trabalhar de noite se eu quisesse, de manhã, mas assim, nessa janela de tarde, que era a janela incomum de horário, era interessante que eu trabalhasse. Então, geralmente as empresas te dão sim muita flexibilidade de horário, desde que você tenha uma janela ali que todo mundo esteja junto para conseguir ter essa questão de conversar, de tirar as dúvidas, de trabalhar junto, de conseguir resolver algum problema junto, que às vezes você precisa de mais gente resolvendo um problema para conseguir sair mais rápido. Então, flexibilidade geográfica e de horário são pontos super positivos da programação e do trabalho home office, porém, não necessariamente você vai ter 100% de flexibilidade. Por exemplo, eu quero trabalhar hoje de 1 da manhã às 9 da manhã, porque eu gosto de trabalhar de madrugada e eu vou ficar o resto do dia dormindo, fazendo outra coisa. Isso geralmente não acontece. Você precisa ter uma janela flexível, mas ainda assim com uma janela ali para você conseguir ter esse contato com a maior parte dos escritórios, com a maior parte das pessoas do seu escritório. Assim, eu tô falando isso tudo, tô falando da experiência que eu tive, tá? Eu sei que tem outras pessoas que têm experiências diferentes. Por exemplo, tem pessoas que não têm
nenhum tipo de janela no horário. As pessoas trabalham literalmente da hora que elas quiserem. E assim, tá tudo bem também, sabe? A questão é, na experiência que eu tive, a grande maior parte das empresas, a grande maioria das empresas atuam com flexibilidade de horário, porém com essa janela que eu tô falando para vocês. E um outro detalhe aqui que talvez tenha passado despercebido para vocês. Como trabalhando um trabalho home office, você consegue atuar para empresas do mundo inteiro. Eu acabei de falar, né? Eu trabalhava com uma empresa lá dos Estados Unidos, morando aqui no Brasil, recebendo em dólar. Então, imagina a quantidade, como você consegue multiplicar as suas experiências, tanto em termos de trabalho, como também do seu salário, quando você abre essas oportunidades na sua vida, né? Quando você começa a ter a oportunidade de trabalhar daqui do Brasil, de qualquer cidade que você tiver, para uma empresa estrangeira e receber na moeda estrangeira. Você receber 4, 5 mil dólares significa 20, 30, talvez às vezes até 40 mil reais por mês, como um salário normal para um programador, porque você está atuando para uma empresa de fora. Uma empresa de fora pagar 4, 5, 6 mil reais por mês para você é super barato para elas. Então, assim, essa flexibilidade de trabalhar para uma empresa do mundo inteiro vai ampliar significativamente os seus horizontes aqui na sua vida, na sua carreira. Então, eu acredito que seja o ponto mais positivo aqui dessa história e que eu acho que a programação, eu tenho certeza, na verdade, que a programação, esse trabalho como programador ou programadora, deve ser o trabalho que mais tem esse tipo de situação. É você ter a possibilidade de trabalhar para empresas do mundo inteiro. Você ter flexibilidade para atuar na empresa que você bem entender, no lugar que você bem quiser morar e no horário que você, mais ou menos no horário que você quiser também. Essa flexibilidade, essa qualidade de vida que tudo isso gera é algo que praticamente só a programação tem. E isso é extremamente positivo, provavelmente o ponto mais positivo que existe nesse mercado. E assim, e aí, vindo isso tudo, né, traz ao outro ponto, que é o ponto que eu gostaria de falar aqui para vocês antes de acabar esse vídeo, que é sobre o ponto negativo disso tudo. Por exemplo, o ponto mais negativo que vem disso tudo, eu acredito que talvez seja um dos únicos pontos negativos, assim, que eu lembro que realmente pode ser negativo ou pode não ser também, é o fato da concorrência, né? Porque assim, imagina, antigamente você ia procurar emprego aí no seu bairro, você ia procurar emprego na sua cidade, então tudo bem, você estava limitado às empresas da sua cidade, eram menos empresas. Porém, os candidatos que poderiam se aplicar para essas vagas seriam também candidatos ali das redondezas, num raio específico de quilômetros ali. Você não ia achar um candidato do Amazonas se aplicando no emprego de São Paulo, por exemplo, a menos que ele queira, que ele tenha flexibilidade de se mudar para São Paulo. Então, antigamente você tinha essa concorrência, era baseado mais no raio ali das pessoas que moravam nas proximidades das empresas. Hoje em dia, como trabalha home office, isso acabou, né? Então, quando você pensa em um trabalho home office, você tem, de fato, muito mais empresa para você participar dos processos, você tem muito mais liberdade de escolher qual empresa você quer trabalhar, você tem um monte de benefício, mas também tem essa situação que é da concorrência. Você vai passar a concorrer com muito mais pessoas do que se você tivesse em uma vaga local, uma vaga da sua cidade. Isso significa que você precisa se preparar muito melhor para você conseguir essas vagas home office, porque você vai ter mais concorrência. Então, imagina agora, eu estou falando de uma empresa do Brasil, né? O pessoal lá do Amazonas pode se candidatar para uma vaga de São Paulo. Ótimo. Agora, uma empresa tipo no Vale do Silício, como é que eu trabalhava, para você conseguir passar nesse processo seletivo e começar a trabalhar nessa empresa, você vai concorrer com pessoas do mundo inteiro, no mínimo da América inteira, né? Porque geralmente, assim, vagas dos Estados Unidos, o pessoal dá preferência para pessoas que moram nas Américas por causa do fuso. Uma pessoa que mora lá na Índia, que mora lá nos países asiáticos, tem um fuso horário muito diferente do nosso e acaba sendo mais difícil de encontrar essa janela. Então, geralmente, empresas dos Estados Unidos dão preferência para pessoas das Américas. E empresas da Europa também. A empresa da Europa geralmente é bem flexível, né? Pega pessoas do mundo inteiro, porque aí você acaba conseguindo achar uma janela também. Empresas, sei lá, do Japão, alguma coisa assim, eu nunca vi contratando pessoas daqui, provavelmente porque o fuso é muito diferente, né? Pode ser que exista, eu nunca vi, então por isso que eu tô dizendo, mas pode ser que exista, não digo que não vai existir. Agora, o fato é, se tem mais concorrência, isso significa que se você sonha em ter um emprego home office, se você quer isso para sua carreira, para sua vida, você vai precisar
se preparar da maneira mais certa possível, da maneira mais eficiente possível, para você conseguir de fato essas vagas. Então, uma vaga home office significa que você que está me assistindo, você que quer entrar nesse mercado, você que quer encontrar uma vaga que tenha todos esses benefícios, que seja home office, que você consiga ter a flexibilidade geográfica, de horário, que você receba em dólar, em euro. Isso significa que para você conseguir atingir tudo isso, você precisa se preparar da maneira certa. E é por isso que eu faço todos esses vídeos e todos esses conteúdos aqui, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, aqui no Seja Dev, para eu conseguir te ajudar a se preparar para atingir essas vagas. Olha, é totalmente possível, eu já consegui, eu não sou nenhum gênio, eu simplesmente sou uma pessoa que consegui me dedicar e consegui encontrar uma forma de aproveitar melhor meus estudos, aproveitar melhor o tempo que eu tenho disponível para estudar. Eu tenho certeza que eu não era a pessoa que tinha mais tempo do mundo. Eu trabalhava em vários lugares quando eu comecei minha carreira. Então, mesmo sem tempo, mesmo sem ser nenhum tipo de gênio, eu consegui, porque eu tive duas coisas muito importantes, né? Eu tive esse conhecimento para conseguir moldar melhor aqui a minha carreira, para conseguir, de fato, aproveitar melhor meu tempo de estudos. E eu tive também muito foco, tá? Eu falo muito sobre foco aqui e isso é peça-chave. Você precisa ter foco numa área específica, tecnologias específicas, para você conseguir, de fato, ter esse nível suficiente para chegar nessas vagas home office, nas melhores, ou pelo menos nas melhores vagas home offices que a gente tem aqui no mercado, né? Então é isso, pessoal. Espero ter conseguido abrir um pouco mais a sua mente para esse trabalho, para esse tipo de trabalho, para você atuar aí na área da programação. É realmente uma qualidade de vida sensacional que provavelmente você nem sonha em ter. Eu acho que quando você chega nesse nível, você realmente vai se assustar, vai falar, caraca, parece um sonho, e realmente parece mesmo, tá? É uma qualidade de vida excepcional, mas para você chegar lá, você precisa se preparar. Então, aproveita para curtir aqui esse vídeo, se esse conteúdo realmente foi proveitoso para você. Deixa seus comentários, me segue em todas as redes sociais para você ficar por dentro de todo o conhecimento, de todo o conteúdo que você precisa para chegar nesse nível. Aproveita também para compartilhar esse conteúdo aqui com algum amigo seu que você acredita que vai ser ótimo para ele também, tá certo? E é isso então, fico esperando seus comentários. Se eu gostei, que também é muito importante, a gente se fala nas próximas semanas. Um abraço, tchau, tchau.